Beleza, pessoal? Tudo bom? Hoje nós vamos fazer esse exercício aqui. O volume de vendas do comércio varejista teve queda de 4,2% em julho de 2020 para 6,2% negativos em dezembro de 2020. Depois, teve uma recuperação até maio de 2021 com 2,7% e voltou a cair para 1,7% negativos em junho de 2021. Já o volume de serviços teve queda no mesmo período do comércio, caindo de 3,7% em julho de 2020 para 0,3% em dezembro de 2020. Depois se recuperou até fevereiro de 2021 com 3,9% e teve forte queda no mês seguinte, com 3% negativos. Voltou a se recuperar com 1,7% em junho de 2021. Nesse exercício, nós não vamos usar o Illustrator, nós vamos direto para o Photoshop. Eu sei que nesse curso eu falei assim que a gente não vai precisar desenhar nada, que a gente pode pegar tudo pronto na internet e usar, adaptar para o que a gente precisa. E realmente a gente pode fazer dessa forma. Só que esse exercício nós vamos utilizar mais o Photoshop e vamos exercitar um pouco mais a nossa habilidade no Photoshop. Porque é claro que quando a gente domina um pouco mais o programa, a gente consegue fazer coisas interessantes e até raciocinar de forma mais variada, mais avançada. E você vai perceber que com alguns conhecimentos básicos você pode fazer alguns desenhos no Photoshop com tranquilidade. E como eu lembro, esse é um vídeo de animação que exige realmente um pouco mais de trabalho do que simplesmente você gravar o vídeo. E que esse trabalho valoriza muito a sua apresentação, certo? Às vezes o seu próprio vídeo se torna um produto, e isso é muito interessante. Então é o seguinte, eu vou usar como exemplo aqui o site do IBGE. Então eu vim aqui no site do IBGE, cliquei aqui em outros indicadores, aí aqui abre vários indicadores, vários gráficos, claro que eu já dei uma olhada aqui antes para escolher o que a gente poderia usar, e eu escolhi como exemplo apenas esses dois gráficos aqui, ó, comércio e serviços, certo? E vou fazer uma pequena apresentação comparando esses dois gráficos. Na verdade, eu só usei esses dois gráficos porque a escala deles está igual, ó, 5, 0, menos 5, 5, 0, menos 5. Então, dá para fazer uma comparação normal. Então, vamos supor que você tenha que apresentar um gráfico da sua empresa, um gráfico do PowerPoint ou de algum site, ou até impresso você poderia fazer isso, certo? Porque você vai ver que a gente só vai usar isso aqui como base para fazer um desenho. E essa base pode ser até um print ou uma foto que você tira com o celular, beleza? E eu já vou aproveitar também para mostrar para você um plugin que eu uso aqui muito interessante, que é esse aqui, ó, Full Page Screen do Google Chrome. Quando você quiser fazer print de uma tela inteira, esse plugin é bastante interessante. É só você vir aqui em configurações, extensões e procurar aqui Full Page e já vai aparecer aqui para você instalar, beleza? Bom, vamos voltar aqui. Estou com esses dois gráficos abertos que eu escolhi para fazer a nossa animação e vou clicar aqui no Full Page Screen. Essa extensão do Google Chrome tirou foto de toda a minha página, certo? Ficou um arquivo bem comprido. Vou dar um Ctrl S para salvar e vou salvar aqui como print. Beleza? Salvou em PNG, ok. Beleza. Esse vai ser o nosso arquivo base. E agora, vamos aqui no Photoshop e antes de abrir um novo documento, eu vou fazer o seguinte. Vou aqui na minha janelinha do Windows, onde eu salvei o print que eu fiz lá no site do IBGE, e vou abrir esse arquivo aqui no Photoshop. Para abrir um arquivo dessa forma, é só eu arrastar para cá, ó, para essa barrinha aqui de cima do Photoshop, e o arquivo de imagens já abre aqui, certo? Vou clicar no teclado C para ativar o crop e vou cortar aqui até ficar esses dois gráficos que eu quero aqui, ó. Beleza? Enter. Ok. Salvar. Beleza. Agora sim eu vou abrir um novo arquivo em Full HD. Create. Aqui está o meu arquivo novo. Vou agora aqui na minha janelinha de navegação e vou arrastar para cá
o print que eu acabei de fazer e acabei de cropar. Agora, vamos prestar atenção para entender essa parte que é importante. Primeiro, vou dar um Ctrl- para enxergar melhor o que eu estou fazendo aqui, ó. Ctrl-, beleza? Eu vou fazer uma comparação de gráficos, então esses dois gráficos aqui vai ficar um por cima do outro na mesma base de gráfico, certo? Então eu preciso de sincronizar essa imagem, uma em cima da outra, para fazer o desenho dessas linhas. Calma que vocês vão ver que é bem tranquilo. Esse desenho só vai me servir de base, eu não vou usar ele. Então primeiro eu preciso de aumentar ele para deixar no meu tamanho final que eu quero, beleza? Então, ó, primeiro vou ampliar isso aqui, vou começar só com o gráfico de cima, vou esquecer o gráfico de baixo por enquanto. Ó, vou ampliar até ficar do tamanho que eu quero, beleza? Ó, eu quero que na lateral ele ocupe mais ou menos assim, ó, essa parte aqui, certo? Eu estou vendo tudo pixelado ainda porque eu não dei o Enter, eu só estou aumentando, esticando aqui com a ferramenta de ampliação livre, né? Ctrl+T. Quando eu der o Enter, ele vai fazer o cálculo para ficar a imagem normal. Esse tamanho tá bom para mim? Sim, então eu vou dar o Enter. Beleza? Tá aí a minha imagem. Agora é o seguinte, essa imagem vou dar Ctrl- de novo, certo? E agora eu vou dar um Ctrl+T só para a gente ver o tamanho da imagem, ó, Ctrl+T. A minha imagem tá desse tamanho, certo? A minha área de trabalho é essa branca aqui, que é o Full HD que eu montei. Mas a minha imagem está desse tamanho. Eu ampliei e só estou vendo um pedaço da minha imagem original, ok? Vamos voltar aqui. Agora, essa imagem está aqui, ó, print. É a imagem que eu fiz lá no site do IBGE. Eu agora vou duplicar essa camada aqui. Para duplicar, eu tenho duas formas. Ou eu arrasto a camada para esse sinal de mais aqui, certo? É só eu pegar isso e fazer isso. Ou eu dou um Ctrl+J. E como é muito mais prático usar os atalhos, vamos usar o Ctrl+J. Duplicou essa camada, agora tem Print Copy. Por enquanto, deixa esse nome do jeito que está. Beleza. As duas camadas estão exatamente iguais, certo? Só que agora, essa camada de cima, eu quero ver o gráfico que está embaixo. Então eu vou apertar V no teclado e vou apertar Shift flechinha para cima para eu encontrar o gráfico que está embaixo desse aí, ó. Beleza? É esse gráfico aqui. Apertei e segurei Shift flechinha para cima. E agora eu tenho dois gráficos. Beleza? Agora é o seguinte, antes de continuar, eu vou dar nome nesses gráficos aqui para não confundir, certo? Eu estou vendo que aqui embaixo está escrito aqui, ó, pesquisa mensal de serviços e no gráfico de baixo, pesquisa mensal de comércio. Se não fosse por isso, eu ia ter que voltar lá no gráfico original, no print que eu fiz, para ver o que era o que, certo? Então esse aqui eu já vou colocar o nome, ó, com de comércio, e esse aqui serve de serviços, beleza? Bom, agora eu quero cortar o resto que tem dessa imagem. Como a gente sabe, isso aqui é um objeto inteligente e ele ainda está enorme, ó. Ctrl+T, o gráfico ainda está gigante, muito grande. E eu não quero essa sobra mais, eu quero que toda essa imagem fique tamanho do meu arquivo aqui do Photoshop, que é Full HD, certo? Para isso, eu vou cropar essa imagem. Porém, como a gente já viu, como essas camadas estão como objeto inteligente, se referenciando ao arquivo original, eu não consigo cortar essa imagem, porque está como objeto inteligente. Então, antes de cropar, eu tenho que selecionar as duas, ó, apertei o Ctrl no teclado, cliquei aqui embaixo, agora eu vou clicar com o botão direito em qualquer uma das duas camadas e vou vir aqui em Rasterize Layer, certo? Agora, as duas camadas estão sem aquele símbolo, são camadas normais, layer de pixel normal, porém continuam gigante, ó. Ctrl+T, imagem, continua gigante, certo? Eu vou sair desse Ctrl+T, vou apertar C no teclado para ativar essa ferramenta aqui, Crop, certo? Automaticamente o Crop mostra as abas dele em volta da imagem. Se eu precisasse cropar uma área menor, era só eu mexer aqui, mas eu não quero cropar uma área menor, eu quero cropar
o meu arquivo todo, certo? Eu vou dar um Enter e aí ele vai me mostrar tudo que está fora da área do crop, que é esse cinza mais escuro aqui, que eu vou perder, que eu vou jogar fora, certo? Que eu vou cortar fora do meu arquivo. Eu quero realmente cortar isso, então eu vou dar um Enter novamente. Beleza? Agora sim, ó, vou dar o Ctrl T, a minha imagem está desse tamanho, tanto essa quanto a de baixo. Beleza, agora é o seguinte, antes de continuar, eu vou salvar esse arquivo, Ctrl S aqui no teclado, já vou colocar aqui o nome, gráfico 1, salvar. Beleza. Nesse desenho aqui, eu vou ter um título aqui em cima, os dois gráficos aqui embaixo e aqui uma legenda da cor de cada linha do gráfico, certo? Então, eu posso ampliar isso daqui para aproveitar melhor essa nossa área de trabalho aqui. Então, eu vou apertar no teclado Ctrl para selecionar essas duas camadas, dar um Ctrl T, apertar o Shift para distorcer isso aqui e esticar um pouco, ó. Não tem problema essa distorção, vocês já entenderam que isso aqui é só uma base. Eu vou desenhar essa linha aqui, certo? Eu vou redesenhar isso aqui tudo, beleza? Ok, para mim tá bom assim. E mais um detalhe, esses dois gráficos, eles têm que ter essa base aqui igual, essas linhas uma em cima da outra. Perceba que no gráfico de serviços eu tenho 5, 0 e menos 5. E no gráfico de baixo eu tenho 5, 0, menos 5 e menos 10, certo? Então esse gráfico de cima, 5, 0 e menos 5, tem que bater com esse 5, 0, menos 5 aqui. Beleza? Então veja só o que eu vou fazer agora. Vou selecionar só a camada de cima e vou diminuir a opacidade para mais ou menos 50%. Veja assim, não tem problema, pode ser qualquer quantidade. Só para eu poder ver as duas camadas ao mesmo tempo, certo? Agora eu vou dar um Ctrl T e vou, primeiramente, igualar as duas linhas. Ó, uma linha tem que bater na outra e os 5 ali em cima, tá vendo? Primeiro os 5 tem que bater um com o outro, beleza? E agora eu vou distorcer o gráfico de cima para ele ficar igual ao gráfico de baixo. Ó. Vou mexer aqui até as linhas baterem uma com a outra certinho. Ó. Bateu. A linha de cima do 5 positivo e aqui o menos 5. Está batendo. Se eu for voltar com 100% aqui, ó, agora eu estou vendo aqui essas três linhas em cima e depois tem as mesmas três linhas, depois o menos 10 embaixo, beleza? Beleza, agora nós vamos começar a desenhar. Primeira coisa que eu vou desenhar é essa base aqui, ó, só essas linhas aqui, que vai ser uma só para as duas linhas de gráfico, certo? Então, como eu vou fazer? A gente vai mexer agora, basicamente, nesse exercício, com duas ferramentas. Aqui no Photoshop vai ser a ferramenta Brush, que é esse pincel aqui, certo? Atalho de teclado B. E lá no Premiere, nós vamos usar o efeito Crop. Então é basicamente essas duas coisas. Claro que tem mais detalhes aí, como duplicar uma camada, escrever um texto, essas coisas. O trabalho principal vai ser aqui no Photoshop. Mas a gente vai trabalhar principalmente com essas duas ferramentas. Vai ser o nosso exercício principal nessa aula. Então eu vou escolher aqui a ferramenta Brush. Vou abrir aqui por cima de tudo, ó, uma nova camada, cliquei ali em serviços e vou clicar aqui no mais. Aí vai abrir uma nova camada limpa e vazia aqui. Peguei a ferramenta Brush, atalho de teclado B, certo? E agora eu vou vir aqui para mudar o tamanho do pincel. Vou colocar aqui o tamanho do pincel, 4 pixels, e a dureza dele, que é o hard, vai sempre ser 100%, beleza? Muito bem, vou sair daqui. Agora, ó, por cima dessa base de gráfico aqui, que é a mesma do gráfico de baixo, eu vou apertar o Shift no teclado, apertei, e vou clicar aqui com a ferramenta Brush. Por que eu vou apertar o Shift? Porque o Shift ele trava uma direção, na horizontal ou na vertical, certo? Eu já mostrei isso em outra aula, quando eu falei dessa ferramenta. Então, ó, eu vou apertar a tecla Shift só para fazer uma linha reta, ó. Apertei, cliquei, segurei e arrastei até onde eu quero. Ficou branco, certo? Não tem problema. Vou dar um Ctrl Z e antes de fazer isso, eu vou vir aqui, né? Sempre vai ser pintado com essa cor aqui. Então, primeira coisa, vou botar uma cor qualquer aqui.
uma cor que eu veja com facilidade, assim, ó, um azul forte, porque depois eu vou mudar a cor disso aqui. Então, por enquanto, eu vou deixar azul mesmo, vou apertar o Shift, clicar, segurar e arrastar para cá. Beleza? Ok, fiz a minha primeira linha. Vou ampliar aqui no teclado Ctrl+, para enxergar melhor, beleza? Vou apertar no teclado a ferramenta de movimento, que é a tecla V, e descer um pouquinho para bater melhor ali, ó. Beleza? Ok. Agora vou duplicar essa camada. Em vez de fazer uma outra linha aqui e outra linha aqui, eu vou simplesmente duplicar essa camada. Para duplicar, eu posso pegar essa camada e arrastar para cá, certo? Mas não vou fazer isso. Vou voltar e vou dar um atalho Ctrl J, porque a gente vai usar muito esse atalho agora, para várias coisas. Então já vai acostumando. O Ctrl J, ele vai duplicar sempre as camadas que estiverem selecionadas. Olha aqui, ó. Aqui em Layer, se eu vier aqui em New, eu vejo aqui, ó, Layer via Copy, Ctrl J. E Layer via Cut, Shift Ctrl J. A gente vai usar muito esses dois comandos, certo? Então, Layer via Copy significa que tudo que eu tiver selecionado, se eu der um Ctrl J, ele vai duplicar todas essas camadas. Nesse momento, eu só quero duplicar essa aqui. Então, deixei só essa selecionada, Ctrl J, duplicou. Agora, vou bater no teclado V e Shift flechinha para baixo para descer até a próxima linha. Beleza? Ctrl J novamente, duplicou. Shift mais flechinha para baixo para descer até a próxima linha. Beleza? Agora, vou tirar o olhinho da camada do gráfico de serviço para enxergar de baixo, o gráfico de comércio. Está faltando mais uma linha, que é ali do -10, certo? Então, ó, já estou com essa camada aqui selecionada, vou dar Ctrl J novamente e Shift flechinha para baixo para chegar até essa linha aqui. Beleza? Então o início do gráfico já está formado aí, as 4 primeiras linhas. Agora é o seguinte, para eu fazer essas bolinhas e fazer esse gráfico mais certinho, eu vou precisar de fazer essas linhas dos meses aqui. Talvez eu não utilize essas linhas, certo? Talvez eu apague depois e deixe só esses tracinhos aqui dos meses. Mas eu vou precisar de fazer para ter uma base para eu trabalhar melhor. Então eu vou fazer a mesma coisa, só que agora na vertical. Vou abrir mais uma camada aqui, beleza? Vou clicar aqui na Brush, tecla de atalho B, vou clicar aqui no iniciozinho dessa linha, apertar o Shift no teclado, clicar, segurar e arrastar, beleza? Pode vir até aqui em cima, não tem problema, depois eu vou cortar um pedaço dessas linhas aqui. Tá certinho ali, agora eu vou dar um Ctrl J, Shift mais flechinha da direita, e vou vir para cá, beleza? Ctrl J novamente, Shift mais flechinha da direita, para cá. Ctrl J novamente, Shift mais flechinha da direita. Agora vamos observar uma coisa. Só para a gente entender, como eu falei, o Ctrl J duplica todas as camadas selecionadas, certo? Então, ó, eu já fiz essas 4 camadas aqui, ó, tô tirando o olhinho, certo? Então agora eu vou apertar o Shift, clicar aqui embaixo, selecionei as 4 camadas, beleza? Agora eu vou dar um Ctrl J e vou duplicar as 4 camadas de uma vez. Já dupliquei. Agora eu vou dar Shift mais flechinha para a direita, ó. Então as 4 camadas lá. Então eu já chego tudo de uma vez só, ó, até bater ali. E vou dar mais uma vez o Ctrl J, duplicou de novo essas 4 camadas e estão todas aqui, beleza? Então a minha grade inicial está pronta. Agora vamos entender uma coisa. Uma função que a gente usou muito pouco até agora, mas que vai nos ajudar nesse momento, é agrupar as camadas. Eu vou clicar nessa primeira camada aqui, vou clicar nessa última camada aqui, que foi a que eu fiz o gráfico, e vou dar um Ctrl G para formar um grupo. Olha lá, formou um grupo 1. Eu vou chamar de base, beleza? E essa base eu vou dar um efeito em todo esse grupo de uma vez só. Vou clicar aqui no cantinho, vou vir aqui em Color Overlay e vou escolher uma cor cinza claro, para ficar igual o nosso gráfico original ali. Beleza? Pode ser esse cinza aqui. Tá bom? Ok, ficou cinza claro. Vou tirar os gráficos para dar uma olhada como está ficando. Beleza?
Essa é a base do nosso gráfico. Tudo bem. Vou colocar aqui novamente e agora eu vou escrever esses valores aqui, beleza? Vou apertar T no teclado e vou escrever aqui. Beleza? Agora vamos configurar isso aqui. Vou vir aqui no painel de propriedades, vou alinhar tudo aqui pela direita, vou colocar tudo numa cor preta. E agora esse espaçamento aqui eu vou ampliar até ficar do tamanho que eu quero. Ó, vou clicar aqui e vou arrastar para cima, ó. E vou aumentando esse espaçamento aqui. Assim tá bom. Agora eu vou escrever esses nomes aqui embaixo. Ó. Tirei a camada de serviço, vou escrever esses nomes aqui embaixo, só que eu vou fazer de uma forma diferente. Vou clicar aqui no T e vou escrever aqui julho de 2020. Ok. Vou voltar com aquela configuração que estava antes. Beleza? E agora eu vou usar esses alinhamentos automáticos do Photoshop. Percebe que quando eu clico e arrasto, ó, o Photoshop alinha, ele já me mostra alguns alinhamentos com alguns objetos que estão perto ali, ó. Então ele está me mostrando agora a posição para eu deixar esse objeto que eu acabei de escrever centralizado em relação à linha que eu acabei de fazer ali em cima, certo? É essa posição. Vou chegar só um pouquinho para cima e agora eu vou usar essa função do Photoshop, certo? Então agora, ó, vou duplicar essa camada de julho de 2020. Ao invés de chegar com Shift mais flechinha, eu vou clicar aqui no pretinho e vou arrastar para cá, ó, para ficar centralizado agora. A linha rosa está me mostrando centralizado tanto com a linha lá de cima quanto com o nome ao lado, beleza? E agora eu vou escrever aqui de agosto, beleza? Ctrl J novamente. Vou arrastar para cá para centralizar novamente. Clico T no teclado, duas vezes aqui em agosto, setembro. Para eu sair aqui da ferramenta T, eu tenho que clicar com o mouse na ferramenta Move Tool, que é essa daqui. Não adianta agora eu colocar o atalho de teclado V, porque senão vai escrever ali a letra V, certo? Então eu clico aqui, saiu ali. Agora eu vou dar Ctrl J novamente. Vai formar mais uma camada e eu vou arrastar para cá. E obedecer a linha rosa para deixar ele centralizadinho ali, beleza? T no teclado, duas vezes aqui em 7, outubro, beleza? Vou clicar na Move Tool. Ó, tá formando um monte de camada aqui do lado, beleza? É isso mesmo. Depois vai ficar tudo simples, você vai ver. Junho, e completei assim todos os 12 meses dessa tabela, beleza? Vou tirar aqui o gráfico de base para a gente ver como está ficando. Está ficando assim, tá ótimo, beleza? Lembrando que essas linhas verticais depois eu vou apagar, ela é só para a nossa construção, beleza? Então tudo bem. Agora eu vou agrupar isso aqui também para não ficar complicado, não ficar confuso, tá bom? Então, ó, selecionei a camada junho de 2021, apertei Shift no teclado, cliquei na última camada e vou dar um Ctrl G. Formou mais um grupo. Eu vou chamar aqui de, pode ser, meses. Depois esse nome vai mudar também. E agora vamos começar a fazer os nossos desenhos com a ferramenta Brush. Bom, essas duas camadas aqui têm fundo totalmente transparente, certo? Então embaixo delas eu consigo ver as nossas camadas de base, que é em cima da onde eu vou fazer o nosso desenho, beleza? Então, primeiramente, eu vou abrir mais uma camada em cima de tudo, certo? Eu estava com a camada meses selecionada, então, quando eu cliquei aqui em mais, formou uma camada vazia aqui em cima, beleza? Agora, é o seguinte, no gráfico lá do site do IBGE, quando eu paro o mouse nesses picos, eu vejo os valores ali, certo? Então, eu fiz um texto com base nisso aqui, certo? Eu peguei as maiores altas e maiores baixas, as maiores variações, saí daqui, veio para cá, depois veio para cá, veio para cá, veio para cá e fiz um texto com base nessas variações aqui, certo? Isso é só um exercício, eu não sei se eu fiz esse texto certo, nem sei se essa comparação é possível, se pode fazer isso, mas para exercício funciona perfeitamente. Então,
eu peguei esses pontos principais aqui, ó, por exemplo, no volume de comércio, eu tenho esse ponto maior, que é 4,2, depois esse que é menos 6,2. Peguei os pontos principais e fiz esse pequeno texto aqui para o volume de comércio e esse pequeno texto para o volume de serviços. Nossa, Elisandro, mas está ficando muito trabalhoso isso. Cara, um pouquinho. Depois que você pega a manha, você vai ver que é rapidinho. Isso aqui fica mais demorado porque eu fico explicando, mas vale a pena e você faz uma vez só, beleza? Então, voltando aqui, pelo meu texto, eu vou precisar de fazer a animação de cada linha dessa em partes diferentes, porque eu gravei uma locução com a minha voz desse texto aqui. Se eu não tivesse gravado a locução, eu simplesmente poderia pegar essa linha e fazer ela aparecer direto, fazer uma animação única dela surgindo no vídeo. Mas como eu escolhi esses valores aqui e fiz um texto, eu vou precisar de obedecer a minha voz para enriquecer e ficar melhor a animação, certo? Essa primeira aqui, ó, eu vou fazer uma linha nesse período aqui de julho a dezembro, outra nesse período de dezembro a maio e mais uma nesse período de maio a junho. Calma que vocês vão entender, é super tranquilo. E esse aqui é a mesma coisa, aqui são 4. Uma daqui para cá, 2, 3, 4, beleza? Ó, o volume de vendas do comércio varejista teve queda de 4,2% para 6,2% em dezembro de 2020. Isso vai ser um pedacinho do movimento. Aqui, ó, até maio de 2021, com 2,7%, é um outro movimento. E voltou a cair para 1,7%, é um terceiro movimento, certo? Mesma coisa aqui, ó. Teve queda no mesmo período de 3,7% em julho de 2020 para 0,3%, é um primeiro movimento. Depois se recuperou até fevereiro, outro movimento, e teve forte queda no mês seguinte com 3% negativo, voltou a se recuperar com 1,7% em junho de 2021. Isso é só para vocês entenderem como que eu pensei isso, como que eu criei isso. E vocês vão ver que é super tranquilo. No final tudo se encaixa. Vamos lá. Então vamos começar a fazer a primeira linha, que é a do comércio, certo? Vamos aqui no Photoshop. Já criei uma primeira camada, certo? Vou vir aqui com o B do teclado para ativar a minha ferramenta Brush. Vou vir aqui em cima, vou colocar agora o tamanho de 6, beleza? Vai ser o tamanho que eu vou fazer essa linha aqui. Vou aumentar bastante a minha visualização aqui, barra espaço no teclado para ativar a ferramenta Hand e vou arrastar para cá, certo? Vou, a princípio, tirar essa imagem do gráfico de serviço, porque eu primeiro vou fazer esse gráfico de comércio aqui, certo? Ó, vou diminuir um pouquinho, está muito grande. Esse tamanho aqui tá bom para mim. Então eu vou fazer primeiro julho a dezembro. Vou desenhar só daqui até aqui, esse período aqui, certo? Vou usar a ferramenta Brush, já está aqui. Vou vir aqui na minha camada nova. Quando eu fiz essas linhas paralelas aqui, eu apertei o Shift, cliquei e arrastei. Agora eu também vou apertar o Shift no teclado, mas ao invés de clicar e arrastar, eu só vou clicando nos pontos que eu quero que faça essas viradas aqui, certo? Então, ó, vou fazer de azul mesmo, depois eu vou mudar essas cores, vou apertar o Shift no teclado, vou clicando e ele vai juntando as linhas nos pontos onde eu clicar, certo? Até aqui, dezembro, beleza? E agora eu vou fazer essas bolas aqui. Eu poderia criar uma nova camada para fazer as bolas, mas não tem necessidade, porque depois eu vou transformar tudo isso em poucas camadas. Mesmo essas aqui, que tem muitas camadas aqui dentro, vai ficar tudo mais simplificado para a gente poder editar no Premiere e vai ficar com poucas camadas. Então vou desenhar essas bolas aqui mesmo nessa camada Layer 3, por cima dessa linha que eu acabei de fazer. Também com a ferramenta Brush, agora eu vou aumentar para um tamanho de 20 e vou simplesmente clicar nessas bolas aqui, ó. Tem que tomar cuidado para não clicar e sem querer dar uma arrastadinha. Mesmo que seja pouquinho assim, ó, fica uma bola estranha, entendeu? Vou dar um Ctrl Z. Então, ó, tem que firmar a mão e dar um clique só. Beleza? Vou tirar a imagem de baixo para a gente ver. Tá ficando assim o nosso gráfico, beleza? Muito bem. Agora, para enriquecer mais o nosso gráfico junto com a nossa locução, eu vou escrever esses valores aqui, certo?
que são os valores da minha primeira parte da locução aqui. Primeiro valor, 4,2%. Aqui no Photoshop, vou digitar T no teclado para ativar a ferramenta de texto. Vou clicar aqui e vou escrever 4,2%. Beleza? Vou colocar aqui com tamanho de 30, um pouquinho menor. Vou também dar aqui menos 30. Vou chegar um pouquinho para cima isso aqui. Beleza? Tá bom assim. O próximo valor, menos 6,2% em dezembro de 2020. Ferramenta atalho T, menos 6,2%. Já está com a mesma configuração que eu fiz por último. Só vou colocar aqui do lado. Beleza. Agora eu tenho essas três camadas aqui que fazem parte da mesma linha. Eu já sei que eu não vou precisar mais de mudar esses valores aqui, certo? Então eu já vou juntar todas essas três camadas numa camada só. Depois eu vou ter que fazer isso com tudo. Por exemplo, essas camadas aqui, meses e base, tem várias e várias camadas. É claro que eu não vou levar assim para o Premiere. Isso aqui é só para a nossa construção do nosso desenho aqui e depois eu vou reduzir isso em pouquíssimas camadas, você vai ver. Mas eu já vou adiantando isso aqui nesse momento para facilitar a nossa composição. Porque eu não quero mais mudar esse valor, esse tamanho, essa fonte. Então já vou selecionar essas três camadas, apertar o Ctrl, clicar aqui e aqui, certo? Essa camada aqui já está com linha e bolinhas juntos e agora eu vou juntar mais esses dois valores na mesma camada com o Ctrl E. Ctrl E, só lembrando, significa isso aqui, ó, Layer, Merge Layers, atalho Ctrl E. Merge significa fundir em inglês, ou seja, eu vou transformar tudo numa camada só. E quando eu faço isso, eu transformo os efeitos ou o que é texto, tudo numa imagem bitmap, numa imagem de pixel, beleza? Então selecionei as três camadas, vou digitar Ctrl E. E agora tudo é uma camada só, que ficou com o mesmo nome da primeira camada que estava lá em cima, e eu vou trocar esse nome agora para com, de comércio, linha 1, beleza? Vou tirar a camada do print aqui de baixo para ver como está ficando e já vou mudar a cor dessa camada inteira aqui, ó. Eu vou colocar um efeito aqui de Color Overlay, igual eu coloquei nas linhas cinzas aqui, só que agora eu vou colocar um verde claro. Ok? Pronto. Toda essa camada está com esse efeito aqui e depois eu vou colar para as outras camadas que eu vou fazer, beleza? Vou fazer agora as próximas linhas do comércio. Vou clicar aqui, abrir mais uma camada e vamos voltar aqui no texto. O meu texto agora vai ser desse trechinho aqui, que é o trecho de dezembro a maio, certo? Teve uma recuperação até maio, então vou fazer aqui de dezembro a maio. Vamos lá, B no teclado, tamanho aqui em cima 6, ok. Apertei o Shift, cliquei aqui, opa, tem que selecionar a camada de comércio aqui, certo? É claro, lógico. Cliquei aqui. Agora eu não estou vendo mais o maio que vem aqui na frente. Como é que eu vou fazer para continuar clicando sem ver o maio? Aperto /espaço no teclado, momentaneamente a minha ferramenta virou uma mão. Eu arrasto para cá, soltei a ferramenta Hand, voltou a ser a ferramenta B. Digitei o Shift e cliquei aqui, beleza? Tenho a minha segunda parte da linha. Continuo com a ferramenta Brush, agora eu vou colocar aqui o tamanho de 20 e vou fazer as bolinhas onde eu quero. Aqui no início não precisa porque depois a animação vai emendar uma com a outra, certo? Então, ó, aqui. Beleza? E vou também digitar os valores aqui, que na verdade é um só, porque saiu de menos 6,2% para 2,7% em maio. Voltamos aqui. T no teclado, clico aqui, 2,7%. Ok, vou chegar um pouquinho para cá. E da mesma forma, agora eu vou clicar nessa camada e dar um Ctrl E para juntar tudo numa camada só, beleza? E já vou vir aqui, ó, clicar com o botão direito nessa camada de baixo, Copy Layer Style, clicar aqui e Paste Layer Style, para ficar verde também como uma continuidade dela ali, certo? E vou trocar o nome dela para Comércio Linha
2, beleza? E agora a última parte da linha do comércio, que é só esse trechinho aqui, que é quando eu falo voltou a cair para 1,7% negativos. E eu vou também colocar esse valor aqui de menos 1,7%. Agora é só uma linha, vou abrir aqui mais uma camada, B no teclado, tamanho 6, apertei o Shift, cliquei aqui e aqui, beleza? B novamente, agora o tamanho é 20, para desenhar uma única bola aqui, que é a bolinha final, beleza? Agora T no teclado, cliquei aqui e venho com o valor de, conferindo, menos 1,7%. Menos 1,7%. Beleza? Vou colocar mais para cá. Assim. Cliquei aqui e aqui, Ctrl E para juntar. Vou vir aqui em qualquer uma dessas duas aqui, copiar o estilo de layer e colar aqui também, certo? Vou tirar o print do comércio para ver como é que ficou, beleza? E vou colocar esse nome aqui, comércio linha 3, beleza? Ok. Agora vamos fazer as linhas do serviço, certo? Vou ativar aqui a camada de serviço, vou tirar esses desenhos que eu já fiz aqui, beleza? E vou começar a fazer esse desenho aqui. Vou abrir mais uma camada, vamos aqui no meu texto, primeira parte, julho a dezembro. Vamos vir aqui, já estou com a camada selecionada, B no teclado, vou vir aqui, tamanho 6, certo? Vou dar um Ctrl mais para fazer melhor aqui, ó. Agora ficou bem grande. Apertei o Shift e vou seguindo aqui. Se uma bolinha ou outra do print que está lá embaixo sair da minha linha guia, eu tenho que seguir a minha linha guia. Ela que vai bater certinho com o resto do gráfico, beleza? Então, ó, fiz aqui a linha até dezembro. Agora, continuando com a ferramenta Brush, vou aumentar aqui para 20 e vou dar os pontos que eu preciso. Aqui. Beleza? Vou diminuir um pouquinho. Vou tirar aqui de baixo por enquanto e vou escrever os valores. 3,7% em julho. T no teclado. 3,7%. Cheguei para cá. Deixa eu ver aqui como é que está aqui embaixo, para ver se não vai juntar muito aquele valor, tá vendo? Estou vendo que vai bater um com o outro. Então vou chegar um pouquinho para cá esse, ó. Beleza? Próximo valor, 0,3% em dezembro. T no teclado, vou digitar aqui 0,3%, que é esse valor aqui de dezembro, certo? Vou colocar aqui embaixo. Beleza? Vou juntar essas três camadas aqui que eu acabei de criar. Ctrl E, juntou tudo, beleza? O nome dela vai ser Serviços, linha 1. E eu também já vou colocar um efeito de cor aqui em toda essa linha. E agora vai ser um azul claro. Tá legal assim? Ok? Beleza. Vamos voltar aqui com a imagem do print do serviço, certo? Vou abrir mais uma camada para desenhar a outra parte da linha. Deixa eu tirar fora aqui comércio por enquanto. Vai me servir só depois. Vou chegar para cá, vamos aqui no texto. Então já fiz esse trechinho e agora eu vou fazer aqui, ó, dezembro a fevereiro, beleza? Que é essa parte da locução aqui, ó, se recuperou até fevereiro. Vamos aqui, B no teclado, tamanho do brush 6, Enter, apertei o Shift e clico aqui, sempre em cima da linha guia, não importa se é de baixo, saiu um pouquinho, até fevereiro. É só esse trechinho aqui, beleza? B no teclado eu já estou e agora eu vou 20 pixels aqui para fazer a bolinha e essa bolinha não precisa, eu vou fazer só aqui e aqui, beleza? Qual o valor que eu tenho que escrever aqui? Fevereiro 3,9%. T no teclado, cliquei 3,9%, beleza?
ok. Vou clicar nas duas, Ctrl E, já juntei e agora vou renomear Serviços, linha 2, beleza? E também vou copiar esse estilo de layer daqui e colar aqui, beleza? Ok. Mais uma camada, o próximo trecho, fevereiro a março, beleza? Que é só essa linhazinha aqui. Então, bem tranquilo, cliquei o B, tamanho 6 pixels, apertei o Shift, cliquei aqui e aqui, em cima da nossa linha guia, e já foi, beleza? Com B já estou, tamanho 20, bolinha só aqui, beleza? E o valor que eu vou digitar é esse aqui, menos 3%. Digitei o T no teclado, menos 3%. Beleza? Vou chegar para cá um pouquinho e vou ver se não está tendo problema com os gráficos de baixo. Ó, não está tendo problema, certo? Então posso deixar aqui mesmo. Vou juntar essas duas camadas aqui, Ctrl E. Vou tirar aqui embaixo só para dar uma olhada melhor. Vou mudar o nome para Serviço, linha 3. E já vou colar esse efeito aqui, ó, Copy Layer Style, e aqui Paste Layer Style. Estamos quase acabando. Vamos abrir mais uma camada e fazer o último trecho desse gráfico de serviço, que agora é de março até junho, é o trechinho final. Vamos lá? Março até junho. B, tamanho 6, Enter. Apertei o Shift. Opa, tem que vir aqui embaixo. Apertei o Shift, cliquei aqui, aqui na nossa linha guia, aqui e aqui. Beleza? Vou tirar aqui embaixo o print. O B já estou. Vou colocar aqui o tamanho 20 e desenhar as nossas bolas, que vai ser aqui, só clicando, aqui e aqui a bolinha final. O valor agora é 1,7%. Voltei aqui, T no teclado, 1,7%. Ok. Vou chegar para cá um pouquinho e vou ver a linha de baixo para ver se não dá nenhum conflito, para ver se fica legal. Tá ali, ó, tá no mesmo lugar, beleza? Posso tirar aqui as linhas de baixo. Vou juntar essas duas camadas, Ctrl E. Vou renomear para Serviços, linha 4, ok? E também vou clicar aqui, copiar o estilo de layer e Paste Layer Style, beleza? Então, nosso gráfico está ficando assim, beleza? Um gráfico bem legal, né? E agora, para fechar, a única coisa que falta é eu colocar um título aqui em cima e as legendas aqui embaixo para saber o que é o que, certo? O título eu já tenho escrito aqui no meu texto, que é esse aqui, variação mensal do volume de vendas do comércio e serviços. Digitei T no teclado, cliquei aqui e Ctrl V, beleza? Aqui está nosso título e vou dar uma configuração melhor. Vou clicar aqui nessa janelinha aqui de caractere. Vou colocar tudo em caixa alta. Vou aumentar aqui no Ctrl T mesmo, ó, para ver um tamanho que eu acho legal. Ó, deu mais ou menos 47. Eu acho que esse tamanho aqui tá bacana, certo? Eu vou centralizar dessa forma aqui, ó. Vim aqui, ó, Canvas, centralizar. Tá centralizadinho aqui, beleza? E para fechar, agora falta eu colocar as legendas aqui. Então, eu vou digitar a palavra aqui embaixo primeiro de comércio, que é o primeiro gráfico que eu vou falar. Vou aumentar um pouquinho também esse tamanho aqui. Beleza? Vou colocar mais ou menos aqui assim. E vou escrever também aqui na frente, serviços. Beleza? Por enquanto, não estou me preocupando com o alinhamento. Vou deixar assim mesmo. E vou colocar, só para ficar mais estiloso, uma bolinha de cada cor, de cada lado aqui. Vou vir aqui com o brush novamente. Vou colocar um tamanho aqui, 50, eu acho que tá bom. Vou abrir mais uma camada aqui em cima. Vou dar um pingo aqui, uma bola aqui. E agora eu tenho que abrir mais uma camada porque elas vão ter cores diferentes, certo? Então vou abrir mais uma camada
e dá mais uma bola aqui, beleza? Essa bola de serviços eu vou botar bem aqui do lado de serviços, aqui assim, certo? Essa bola de comércio bem aqui do lado de comércio, certo? E agora essa bola de comércios, junto com a palavra comércio, eu vou juntar numa camada só, dar um Ctrl E, certo? E vou pegar o verde que eu coloquei nesse gráfico aqui, eu posso pegar o verde de qualquer camada dessa aqui, ó. Vou vir aqui, Copy Layer Style e vou aqui colar Paste Layer Style. Então ficou essa legenda aqui de comércio. Vou fazer a mesma coisa com serviço. Vou clicar nessa bola aqui de serviço, clicar na palavra serviço, Ctrl E, certo? Agora tem uma camada só. Agora eu vou vir aqui, ó, em qualquer uma dessa que tem a cor azul de serviço, clicar aqui, copiar o estilo de layer e colar o estilo de layer aqui, beleza? E agora eu vou pegar essas duas camadas que eu criei aqui de comércio e serviço e vou transformar em uma camada só, certo? Para facilitar. Só que antes disso eu preciso de alinhar melhor. Então, ó, já selecionei as duas, agora eu vou vir aqui, ó, alinhar na altura. Opa! Eu tenho que escolher aqui antes, alinhar pela seleção, certo? Se eu deixar alinhar pelo Canvas, ele vai alinhar na altura do Canvas. Canvas é a nossa área de trabalho, por isso que ficou aqui em cima. Então, ó, alinhar pela seleção, que são as camadas que eu selecionei, e ó, ficou agora niveladinha uma pela outra, certo? E agora eu posso dar um Ctrl E para juntar as duas, certo? As duas estão numa camada só, que eu vou chamar de legenda, beleza? Essa é a minha legenda. Está pronto o meu gráfico. Calma, calma, calma. Eu sei que parece muita camada. Eu falei que a gente realmente não ia precisar desenhar nada, que a gente pegaria tudo pronto na internet. Tudo bem, e realmente a gente pode pegar tudo pronto na internet, certo? Mas esse exercício aqui é realmente um exercício, até meio longo, porque assim, é para realmente exercitar as habilidades do Photoshop. Porque quando você aprende a fazer desenhos, a entender as ferramentas, isso amplia a sua capacidade de criatividade, de raciocínio dentro das possibilidades que o Photoshop te dá. Então, ó, aqui parece que está complicado, mas não é. Veja que agora eu vou transformar isso tudo em poucas camadas. Por exemplo, isso aqui, que são as minhas camadas de construção, eu já vou detonar, não preciso mais disso. Apago isso e apago isso. Esse meu grupo aqui, base, que está cheio de linhas aqui, ó, são todas essas linhas de construção, eu também vou transformar numa coisa só. Mais um detalhe que eu quase me esqueci. Antes, eu vou apagar essas linhas aqui verticais, que são as minhas linhas de construção. Essas linhas verticais, eu só fiz esse desenho para facilitar os meus pontos, as minhas bolinhas, os vértices dessas linhas do gráfico aqui. Eu não quero isso, eu só quero essa pontinha aqui. Então, antes de eu mesclar, de eu juntar todas essas linhas, primeiro eu vou pegar só as linhas verticais, que aqui pelo próprio ícone do layer eu já vejo quais são. Olha a diferença das linhas verticais para as linhas horizontais, certo? Isso eu estou vendo porque ele está configurado para eu enxergar dessa forma, tá? Então, primeiro eu vou pegar só as linhas verticais, que são essas todas aqui, e dar um Ctrl E, né, que a gente já sabe que é para juntar tudo numa camada só. Então, ó, agora eu tenho só essas camadas. O meu gráfico vai ficar limpo, ele fica muito mais bonito, eu acho muito mais elegante assim. Eu só quero essas pontinhas de baixo. Então, ó, mesclei todas as linhas verticais numa camada só e agora eu venho com essa ferramenta aqui, que é a seleção retangular, atalho de teclado, letra M. A gente usa muito a seleção retangular. Então, vou apertar M no teclado e eu vou arrastar aqui, ó, para apagar, ó. Vou agora com a flechinha do teclado, chega para cima um pouquinho. Vou apagar só essa parte de cima das minhas linhas verticais, beleza? É claro que eu tenho que estar com a camada correta selecionada e agora eu vou dar um delete. Vou sair da minha seleção e é assim que vai ficar o meu gráfico. Eu só preciso dessas linhazinhas aqui e eu acho que fica muito mais elegante assim o gráfico, beleza? Agora sim, eu vou pegar toda essa camada da base, que tem todas essas linhas, e também
todas esses caracteres aqui dos meses, que são os meses e os números, eu vou juntar tudo isso numa camada só, Ctrl E aqui, e essa camada eu vou chamar de base, beleza? Então, ó, essa é a base do meu gráfico. Aí eu tenho comércio linha 1, comércio linha 2, comércio linha 3, serviço linha 1, serviço linha 2, serviço linha 3 e serviço linha 4, beleza? Aqui em cima eu tenho o meu título, que eu não posso deixar como texto para levar para o Premiere, então eu vou clicar aqui com o botão direito e vim aqui em Rasterize Type, beleza? Virou agora também só uma camada de bitmap pixel, que eu vou chamar de título. Aqui em cima eu tenho a minha legenda, que já está toda mixada, e mais um detalhe. Depois que eu mixo, que eu transformo as camadas numa camada só, elas continuam com esses efeitos aqui, ó. E esses efeitos, eles não podem ir lá para o Premiere. Na verdade até pode, mas é arriscado de dar problema. Então eu sempre prefiro transformar realmente tudo em camada de pixel, tudo rasterizado. Então agora todas essas camadas que têm efeito, eu vou clicar aqui, apertar o Shift, clicar aqui embaixo para selecionar todas. Vou clicar com o botão direito e vir aqui em Rasterize Layer Style. Então ele vai pegar o estilo desses layers e rasterizar. Rasterizar significa transformar tudo numa camada de pixel. Então, ó, agora nenhuma camada tem mais efeito. Aliás, tem, só que os efeitos foram incorporados. Então elas são como camadas normais de pixel. Está pronto o meu gráfico, está pronta a minha composição aqui do Photoshop. Esse background aqui eu posso chamar de fundo, deixa ele assim mesmo, e agora só vou colocar isso aqui numa ordem melhor para facilitar. Ó, a legenda aqui embaixo, do jeito que ela é nessa ordem aqui, depois a minha base, depois de acordo com o que eu vou falando, vem o comércio linha 1, 2, 3, depois serviço linha 1, 2 e 3, e o título que está aqui em cima. Mas como eu sei que o título vai ser um dos primeiros a entrar também, eu vou deixar ele aqui embaixo, junto com a legenda, aqui embaixo de tudo, beleza? É isso, agora é só levar para o Premiere e tranquilamente nós vamos fazer essa animação. A parte principal, a parte mais trabalhosa, foi aqui no Photoshop. É esse exercício de construir esse desenho, que a gente não pegou nada pronto, a gente realmente fez o desenho, e agora você vai perceber que é muito mais fácil no Premiere fazer essa montagem aqui em sincronia com uma locução, beleza? Eu vou dividir essa aula em duas para não ficar muito longa, então até a próxima aula. Um abraço, tchau!